Você já ouviu falar da Companhia Manufatureira Auxiliar? Um nome um tanto desconhecido, não é mesmo? Ficou difícil? E se a gente simplificar? Vou refrescar a sua mente. Você aí que curte ônibus, já ouviu o ronco de um Scania 113 montado sobre um Flecha azul? Acho que agora não existem mais dúvidas, não é mesmo? Hoje o Próxima Parada Documento vai te contar um pouco da história da CMA. A Aviação Cometa, por mais de 4 décadas, foi a principal empresa de ônibus a estar presente na ligação entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Também foi por longos anos o maior cliente nacional da Scania e da Ciferal. Essa relação entre Cometa, Scania e Ciferal se tornou realidade a partir de 1961, com os modelos Flecha de Prata, Jumbo e Dinossauro, todos eles montados em duro alumínio. Foram modelos que fizeram parte da história da empresa naquela época. Foi uma parceria duradoura, que resultou em frutos para todas as partes. A Ciferal cresceu nas vendas, se tornando uma das maiores do mercado. A Scania também cresceu, por ter em mãos a maior compradora de ônibus da marca no Brasil, e a própria Cometa, que vinha em crescimento com a abertura de novas rotas e mercados. Mas o tempo foi passando, e os modelos da Ciferal começaram a se tornar ultrapassados, perto do nível de exigência e qualidade que a aviação Cometa exigia. Sendo assim, no fim dos anos 70, começo dos anos 80, a parceria entre as duas marcas é rompida. A Cometa então decidiu que iria passar a construir suas próprias carrocerias de ônibus, da maneira que bem entendesse. Nasce em 1982 a CMA, Companhia Manufatureira Auxiliar. A CMA chega ao mercado com a contratação de profissionais especializados para a fabricação de ônibus, em grande maioria vindos da Ciferal, que demitiu muitos funcionários antes de ser vendida para o governo do estado do Rio. Logo após ter sido homologada como fabricante pelo CDI, em março de 1983, a Cometa deu início à produção de seus ônibus, em uma de suas garagens de São Paulo, em uma área adquirida da extinta Massari, em 1980. A empresa batizou seus modelos de Flecha Azul. A primeira versão do Flecha tinha carroceria idêntica ao Ciferal Dinossauro, sendo ambos inspirados nos antigos modelos americanos da General Motors, operados pela Cometa na década de 50 e desenvolvido pela Ciferal a pedido da própria transportadora. Segundo a Cometa, o Flecha Azul seria o dinossauro de terceira geração, sempre com mecânica Scania, inicialmente no chassi BR-116 e em seguida também nos chassis K112, K113 e K124. Em relação ao dinossauro, o Flecha ganhou alguns centímetros a mais de largura e na altura interna, recebendo novas poltronas reclináveis com forração de couro e maior espaçamento interno. Do lado de fora, apesar de bem parecidos, o Flecha Azul tinha 5 janelas grandes, ao contrário de 6 do dinossauro. O comprimento também era maior. O projeto estrutural foi refeito, reduzindo em 700 kg o peso total da carroceria. A capacidade instalada da CMA era de 1,5 carrocerias por dia, que permitia que a Cometa renovasse sua frota com um ritmo de cerca de 240 ônibus por ano, assim como planejava a empresa. A produção, entretanto, foi bem inferior ao esperado, com pouco mais de 100 veículos. Em 1984, a CMA construiu seus primeiros monoblocos urbanos, chamados de Padrão B, desenvolvidos especialmente para a operadora de transportes urbanos do Grupo Cometa em Campinas.
imponentes, com linhas quadradas e ampla área envidraçada. Eram 18 unidades, também montadas com chassis Scania, com motor traseiro e suspensão a ar. Eles tinham estrutura de alumínio, 13,2 metros de comprimento, portas bem largas e uma grande superfície livre para o itinerário. A capacidade era de 181 passageiros, sendo 41 sentados e 140 em pé. No final de 1991, a CMA alcançou a milésima unidade fabricada do Flecha Azul, chegando até a ter unidades para exportação. Mesmo sendo um modelo exclusivo da aviação Cometa, haviam algumas brechas que faziam ele aparecer em outras companhias, como por exemplo a Impala. Ao longo dos anos, o Flecha Azul foi sendo atualizado, recebendo pequenas mudanças, internas e externas, agregando novos itens de conforto, sempre usando mecânica da Scania. Foi feita também a alteração das dimensões da carroceria. Ao todo, o Flecha Azul teve 8 versões produzidas. Visualmente, as transformações mais significativas ocorreram em 1993, no Flecha Azul 3, quando a zona elevada do piso foi estendida até a primeira fileira de poltronas, com cada lateral passando a totalizar cerca de 6 janelas iguais, já que até então, além das janelas de correr, haviam também outras 2 rebaixadas, diferentes entre si. Posteriormente, outras alterações externas foram realizadas. Por exemplo, em 1996, foi feita a elevação traseira do Flecha, para alojar o ar-condicionado, dando origem à 6ª versão do modelo. Em 1999, pela primeira vez em uma carroceria derivada do dinossauro, foi feita a retirada dos típicos degraus nas laterais, acompanhando o rebaixo na parte dianteira do teto, permitindo para-brisas bastante amplos, sendo essa a 8ª versão. Nos anos 90, o Flecha recebeu muitas mudanças. Praticamente todo ano, alguma coisinha mudava. Isso explica a atualização do modelo repetidamente. No ano 2000, a Cometa optou por mudanças mais substanciais. Novos chassis, ainda da Scania, agora com 420 cavalos de potência, com terceiro eixo, foram inseridos na produção da CMA. Foi feita uma carroceria totalmente nova, com design diferente, e uma grande alteração de pintura em quase 50 anos de história da Cometa. De estilo bastante conservador, a nova carroceria foi batizada de CMA Cometa, popularmente chamada de Estrelão. O novo modelo trouxe alguns detalhes bastante modernos, como revestimento externo em chapa lisa, eliminando as históricas laterais frisadas, vidros colados, itinerário eletrônico e ar-condicionado com controle automático de temperatura. As poltronas mantinham o padrão da companhia, em couro vermelho. 2 anos depois, em 2002, o modelo recebeu uma leve alteração na parte frontal, reduzindo a área de superfícies rebaixadas que circulavam entre os faróis. Nesse mesmo ano de 2002, a Cometa foi vendida da família Macioli, os fundadores da companhia, para o grupo JCA, grupo esse que vinha em crescimento há alguns anos, já tendo em seu quadro de empresas viações como a Catarinense e a 1001. Já nas mãos do grupo JCA,
foram feitas de forma rápida e precisa grandes mudanças na aviação Cometa, alterando profundamente a filosofia de atuação e o padrão de serviço da companhia. Também foram feitas mudanças no padrão de compra dos chassis e das carrocerias, que passaram a ser adquiridas da Mercedes-Benz e da Marco Polo. Os novos donos ainda buscaram dar uma sobrevida aos antigos Flecha Azul, reformando-os a partir do ano de 2004, nas instalações da Marco Polo, onde receberam algumas alterações estruturais, itinerário eletrônico e também uma nova pintura. Também foram renovadas as poltronas, as divisórias internas e o banheiro. Com a opção pela mudança no padrão de frota, foram suspensas novas encomendas para a CMA. A fabricante, agora desligada da aviação Cometa e sob controle da antiga administração, permaneceu ocupada até meados dos anos 2000, com o encerramento dos últimos chassis remanescentes em estoque. Com o fim da produção, a CMA se limitou apenas a fornecer peças e componentes para a manutenção da aviação Cometa. Ainda houve uma tentativa de retornar ao mercado em 2003, quando foi preparado um projeto completamente novo para o segmento rodoviário. O protótipo, batizado de RDV 12.0, montado sobre o chassi Volkswagen do modelo 17240 OT, foi agregado à frota da Breda Turismo. Ele é até hoje o único exemplar deste modelo. Em 2008, a nova administração da aviação Cometa põe fim a um clássico das estradas e a um dos modelos mais marcantes da indústria nacional de ônibus. Foi determinada a venda de todos os Flecha Azul da frota, ainda em operação. Com isso, a CMA, que vinha apenas se limitando a fornecer peças para a Cometa, fecha suas portas em junho de 2009. Em 2013, como parte das celebrações de 65 anos da aviação Cometa, surgiu o Flecha Azul LXV. Se tratava da restauração e customização de um exemplar de 1999, no chassi Scania K113, brindando com chapas de alumínio polido, pintura metálica, vidros colados, lanternas de LED e ar-condicionado. O objetivo da Cometa era realizar 65 viagens nas mais variadas linhas da empresa. Ele rodou por 2 meses daquele ano, com a primeira viagem sendo no dia 24 de agosto. 2 meses depois, ele cumpriu a sua missão, após transportar 2.561 passageiros por cerca de 24 mil quilômetros em estradas de São Paulo, Paraná, Minas e Rio de Janeiro. Após as festividades, a empresa recolheu o veículo de forma definitiva para sua garagem. Ele é um dos poucos Flecha Azul que sobraram na frota da aviação Cometa, e a empresa ainda guarda o mesmo com muito carinho. Admiradores da empresa e colecionadores também possuem algumas unidades. A própria família Macioli tem um museu próprio, no qual guarda vários modelos que fizeram parte da história da aviação Cometa. Termina aqui o nosso Próxima Parada Documento. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.